estejam todos bem, assim como os vossos familiares também. Ora bem, vamos hoje aqui ter mais a nossa aulinha. O nosso vídeo de hoje vai-nos falar sobre uma revolução muito importante que aconteceu no nosso país em 1974. Eu tinha à volta de 5 anos, 6, ia fazer 6 por aí. E entretanto, provavelmente os vossos pais também eram pequeninos, os vossos avós provavelmente vão se lembrar melhor desta situação. E vai ser muito importante, vai mudar muita coisa em Portugal. E então, mas antes disso, para dar assim algum speed, vou-vos mostrar e depois vou-vos explicar porquê. Vou-vos mostrar aqui um bocadinho do festival RTP da canção, vocês sabem, né? O Conan Osiris, o Salvador Sobral, Gaiá, não sei o quê. Já na altura havia, já está muitos anos o festival RTP da canção. E então, o que é que acontece? Em 1974, no dia 8 de março de 74, foi então esta finalíssima do Festival da Canção, da RTP, cá em Portugal. Escolhemos a canção que ia lá fora. E é isso que vamos ver aqui um bocadinho. E já vos vou explicar porque é que vamos ver, não é? Então vamos ver esta senhora aqui que vai nos apresentar a próxima canção. Canção número 5. E depois do adeus. Música de José Calvário. Letra de José Misa. Orquestração e direção de orquestra de José Calvário. Intérprete Paulo de Carvalho. Faço aqui quem abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por nós, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Ora bem, então este senhor, que por acaso tem o meu nome, não é? Paulo, só que ele é Paulo de Carvalho, não é? E o que é que acontece? Este senhor foi ao Festival RTP da Canção e é esta canção e depois do adeus que vai ganhar. Mas já agora, por curiosidade, vocês se calhar não sabem que este senhor, que agora já é mais velhote, já tem falta de cabelo, cabelos brancos, é pai de um rapaz que vocês também se calhar conhecem, das músicas mais atuais, e que eu pus aqui em baixo, vamos ver só um bocadinho para vocês verem quem é. Querem ver quem é que é este senhor? É pai, o Paulo de Carvalho. É deste rapaz que nos canta esta música. Mas ela parte nos costas, ela parte nos costas, ela sabe que é capaz, ela parte nos costas, ela parte nos costas, impossível não olhar para trás, ela parte mão. Quando ela entra no club, ela é so good, I just can't get enough. Ela passa, eu olho, ela parte nos costas, que ela tem aquele corpo que eu digo, what the fuck, and so what, so what, so what. Pá, que chatice, ouvimos mais um bocadinho, não era? Mas pronto, vocês depois podem ver no YouTube o Agir. O Agir é filho do Paulo de Carvalho, este senhor que está aqui. Mas isto foi só aqui, temos aqui uma penada. Ora bem, Paulo de Carvalho é importante e já vou explicar a porquê, principalmente esta música do Paulo de Carvalho. Então vamos lá ao nosso manual na página 143, temos então esta revolução de 25 de abril de 1974. Ora bem, então vamos ver como é que estava o panorama. Lembram-se? Salazar caiu na cadeira em 68, bateu com a cabeça, mas não morreu. O senhor era rijo que não pera que ele era. E então o que é que vai acontecer? Vai morrer 2 anos depois. Ou seja, ele caiu em 68 e vai morrer em 1970. Vocês já estudaram também, lembram-se da matéria anterior, quando isto aconteceu, não é? Estava a acontecer a Guerra do Ultramar, não é? Que começou em 1961. O que é que vai acontecer? É o Marcelo Caetano que vai ficar como presidente do Conselho, que vai substituir o Salazar. Lembram-se, falámos, as pessoas, porreiro, isto agora vai melhorar e não sei o quê. Esqueçam, pouco melhorou. A PIDE continuava a existir, mudaram-lhe o nome e tal, mas continuava, se calhar com menos intensidade, ou menos ativa, mas continuava a existir. A Guerra do Ultramar continuava a existir, só que podia haver um partido único, era o partido já da ideias do Salazar, né, como vocês também já estudaram, a censura nos jornais, nas revistas, tudo isso. Ora bem, e então o que é que acontece? As pessoas estavam cansadas deste sistema político, né, do regime do Estado Novo, que era um regime autoritário, né? Autoritário, só eles é que mandavam, ditadura, e então estava a chegar tudo a uma altura em que já não aguentavam mais. E principalmente a Guerra do Ultramar, não é? Continuavam a ir rapazes sempre para a Guerra do Ultramar, uns morriam, outros
que vinham de lá com menos uma perna, ou feridos, traumatizados, e enfim, isto não acabava, não é? Já praticamente há 13 anos, falámos isso, que durava a guerra do ultramar. E então, exatamente como já está a dizer nesse primeiro parágrafo do livro que vocês têm aí, né, da página 143. E o que é que vai acontecer? Vai haver um grupo de militares, atenção, um grupo, não eram todos os militares. A maioria eram novos, eram rapazes mais novos, mas havia um outro mais velho, há um comandante mais velho, generais, até que já iremos falar nisso, que começam a pensar, bem, se isto não volta, não dá a volta, somos nós que vamos dar a volta a isso. Lembram-se, né, da ditadura militar do general Gomes da Costa, na altura da Primeira República. Aqui vai-se repetir um bocadinho a situação. São os militares que vão tomar conta da situação. Só que desta vez nem todos estavam de acordo com isto. E o que é que vai acontecer? Vai aparecer um grupo, que é que vocês têm aqui, um grupo desses militares, que é o MFA, que era o Movimento das Forças Armadas, como diz aí, era constituído por um grupo de militares que se opunha às determinadas ações do Estado Novo. Não é? Nomeadamente à continuação da guerra colonial, principalmente acabar com isto, não nos estava a levar a lado nenhum, era gastar dinheiro e morrer pessoas, quer do lado de lá, quer do lado de cá de Portugal. E então este grupo vai ter alguns dirigentes, alguns generais, mesmo mais velhos, que alinharam nesta situação, como vamos ver que o general Spínola, né, vai ser ele que até vai depois irá chegar a falar com o Marcelo Caetano, que era ele o presidente do Conselho, né, que estava à frente do governo português, e é o grupo Movimento das Forças Armadas que vai preparar isto com algum segredo, não é? Para que ninguém soubesse, não é? Já sabem que era perigoso, poderia ser, ou podia ir tudo por água abaixo, porque havia muitos militares que também não estavam nesta disposição. O que é que vai acontecer? Então vamos ver aí como se fez a Revolução do 25 de Abril. Então, diz aqui que os militares do MFA prepararam a Revolução para a madrugada, ou seja, de 24 para o dia 25. E então, o Hotel Saraiva de Carvalho, está aqui este nome deste senhor que vocês têm aqui, mais à frente, cá está ele aqui ao telefone, não é? Ainda é vivo, ainda hoje é vivo, por acaso. Vai ser ele que vai estar a comandar para as operações por telefone com outros quartéis espalhados pelo país, não é? O que é que acontece? Então, como diz aí, às 0 horas, ou seja, meia-noite e 29 minutos, isto dia 24 para 25, a Rádio Renascença difundiu a música do Zeca Afonso, Grândola Vila Morena. Isto era uma senha, esta música. Ora bem, era a forma, na altura, a televisão fechava à meia-noite. E para que tivessem todos em conjunto, a rádio já na altura transmitia 24 horas, não é? E então, todos os dias, o que é que acontece? Eles estavam todos nos quartéis, não é? Preparados com as rádios ligadas. Quando essa primeira senha, ou seja, a música, eles sabiam que ia passar aquela música porque alguém iria à estação da rádio obrigar para pôr aquelas músicas, seriam as senhas para saírem dos quartéis e virem para Lisboa, esses militares todos, para obrigarem o Marcelo Caetano a demitir-se do cargo e tomarem eles conta do governo, pelo menos provisoriamente, para terminarem com este regime do Estado Novo. E então, porque é que eu há bocadinho, depois já lá vamos aqui, estava a ver aqui a página ao lado, porque é que eu vos pus aquela música do Paulo de Carvalho do Festival da Canção? Porque aqui no livro diz-nos, fala-nos nessa música do Zeca Afonso, que já vamos ouvir também, mas esta música foi a segunda senha. Havia duas senhas. A primeira era aquela música que tinha ganho o festival o mês anterior, em março, como eu vos falei. E então, quando passasse aquela música, quer dizer que era o sinal que eles estavam todos nos quartéis, com as rádios ligadas, todos prontos a ouvir a rádio. Quando passasse a música do Paulo de Carvalho e depois do adeus, era sinal, era para sair dos quartéis e dirigir-se para Lisboa. Santarém, sei lá, vários sítios, cidades perto aqui de Lisboa. E então vinham para cá. Nos carros de combates, nos chaimites, vinham todos dirigir-se para Lisboa. Havia uma segunda senha, esta sim, que era a Grândola Vila Morena, de José Afonso, não é? Que era quando tocasse, essa voltasse a tocar, e neste caso foi à meia-noite e 29 minutos, como diz aí, ou seja, quando tocava esta música do Zeca Afonso, quer dizer que já não havia forma de abortar, né? Vocês sabem que estes planos, às vezes, durante um certo tempo, podem ainda serem abortados e voltarem para trás. Ou seja, quando tocasse a música do Zeca Afonso, ninguém podia voltar para trás. Quer dizer que era para ir para a frente, corresse bem ou corresse mal, era para irem à frente. E então, vamos só ouvir aqui um bocadinho da música agora do Zeca Afonso, que eu já tinha preparado aqui para vocês, que é assim. Ai, que os soldados a marchar. Grândola Vila Morena,
terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. E era esta a segunda senha que eles tinham quando tocasse na rádio, já não podiam abortar nem sequer voltar para trás. Ora bem, então vamos ver aqui, quando toca a senha, esta era a segunda senha, cá está, ele diz que era a segunda senha, não nos diz qual era a primeira, foi por isso que eu vos quis pôr o Paulo de Carvalho. Ora bem, e então os militares de todo o país saíram dos quartéis e dirigiram-se para os locais estratégicos. Em Lisboa, ocuparam as estações da rádio, né, que alguém tinha que lá ir pôr a música, e não só, e controlar para ninguém dizer às pessoas o que é que estava a acontecer, não é? Para que os outros que não eram, que eram contra a Revolução não os pudessem atacar e eles conseguissem levar a Revolução para a frente. E então ocuparam as estações de rádio, os estúdios da RTP, né, o aeroporto e os ministérios. O Marcelo Caetano soube disto, que era ele o presidente do Conselho, e fugiu e vai-se esconder no quartel-general da Guarda Nacional Republicana, da GNR, que é no Largo do Carmo, em Lisboa. E ainda hoje lá está. E então ele esconde-se lá com alguns ministros, não é? Para se sentir protegido pela guarda. E então os militares vão todos depois cercar o Largo do Carmo, em Lisboa. Temos aqui o nome de um capitão, o Salgueiro Maia. O Salgueiro Maia foi uma pessoa muito importante. Está aqui na página seguinte, tem aqui a fotografia dele. Enquanto o Hotel Saraiva de Carvalho tinha preparado tudo, por telefone, e mais alguns generais, foi ele que ficou responsável, como diz aqui, não é? Pela reorganização das coisas e das tomadas de decisões, se haviam de disparar, se não havia de disparar, da invasão, neste caso do cerco, não é? Do Largo do Carmo. Já faleceu, o Salgueiro Maia já faleceu há muitos anos. O que é que acontece? Então vai ser ele, vai ser responsável por isto e vai acabar por obrigar o Marcelo Caetano a renderem-se. Ora bem, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eles depois vão ter que sair do quartel, o Marcelo Caetano teve que sair dentro de um Chaimite. Vocês depois vão ver, eu vou-vos indicar um vídeo, o filme, aliás, dos Capitães de Abril, para vocês verem, que é tipo um carro de combate, porque as pessoas estavam todas cá fora, não é? Tudo contra o Marcelo Caetano e o Estado Novo, e acabarem com o Estado Novo e com a ditadura. E então saíram, foram levados para o aeroporto e para o Brasil diretamente. Ora bem, é assim que se dá esta revolução e que no dia 25 de Abril, digamos, como diz aqui, o general Spínola, é ele que vai falar com o Marcelo Caetano e vai dizer que ele tem que abandonar o cargo e se ir embora. Tem aqui na página ao lado, mas essa fotografia é um bocado conhecida e famosa, que é um militar a tirar uma fotografia do Salazar, não é? Provavelmente lá dos escritórios, não é? do Marcelo Caetano. E digamos que vai acabar aqui o Estado Novo. Aqui embaixo temos a Revolução do 25 de Abril, não é? As pessoas todas estão a ver aqui os militares a fazer um cordão, porque as pessoas todas queriam ver e queriam apoiar os militares nesta situação. E aqui temos uma coisa engraçada, que é aqui este cravo. Vocês sabem que, ou já ouviram falar, que esta revolução ficou conhecida como a Revolução dos Cravos, não é? Dos Cravos Vermelhos. Isto é uma explicação gira, não foi assim porque aconteceu por acontecer, não. Eu vou-vos deixar um link do vídeo no YouTube para vocês verem a senhora. Isto deve-se tudo a uma senhora, que era a Dona Celeste. A Dona Celeste trabalhava num café, pastelaria, ali perto daquela zona do Largo do Carmo, em Lisboa. E nesse dia, 25 de Abril, tinha feito um ano, precisamente, que essa pastelaria tinha aberto. Esse restaurante, pastelaria. O que é que tinha aberto no dia 25 de Abril de 73? Nesse dia fazia um ano. E então, o que é que o dono da pastelaria resolveu fazer? Resolveu comprar buquês de flores, não é? Para oferecer aos clientes que fossem lá à pastelaria nesse dia, não é? Para comemorar o primeiro aniversário da casa. Nesta época, o cravo é uma flor que surge muito, é uma flor da época, não é? Existe imensa. Então comprou cravos vermelhos.
O que é que acontece com esta revolução toda dos militares, não é? Eles tiveram medo, não é? E fecharam, ninguém abriu os estabelecimentos comerciais com medo de não houvesse zaragatas e pancadaria e partiam aquilo tudo. Então, não, fecharam a pastelaria. E claro, e a Celeste ficou assim, então, e o que é que a gente faz às flores, não é? Virou-se para o patrão, tantas flores temos aqui, olha. E o patrão estava também emocionado com esta coisa da revolução. Olha, não sei, leve-as, ponha-as água em águas, em jarros, depois a gente amanhã logo vê. É? E a Celeste saiu com aquele grande ramo, buquê de cravos na mão. E então, segundo ela própria conta, depois vocês podem ver isso, há um militar que ia nestes carros, nestes chaimitos, nestes canhões, não sei o quê, todos dirigir-se ao Largo do Carmo, que lhe perguntou, minha senhora, tem um cigarrinho? E a velhota disse, a velhota que ela na altura agora é velhota, na altura não era velhota. E ela disse, olha, cigarro não tenho, mas olha, toma lá, olha, dou-lhe um cravo. O militar achou graça àquilo e puma, pôs o cravo no cano da espingarda. Os outros acharam piada aqui. Dá cá um, e olha, e foi assim no instante que se espalhou a moda dos cravos. Entretanto, floristas que havia ali à venda, que estavam por ali à venda, a vender flores, começaram elas próprias também a oferecer cravos aos soldados, não é? Que estavam a fazer esta revolução, e daí, sem querer, não é? Tornou-se conhecida pela Revolução dos Cravos, não é? Em Portugal, por causa desta situação. Estão a ver que não está aí no livro, mas que sabem que eu gosto muito de vos contar estas coisas. Ora bem, aí na parte em baixo, como é que reagiram os portugueses à Revolução? Claro, com muita alegria, não é? Como dizem em baixo, vieram para as ruas manifestar o apoio e o agradecimento, distribuiu abraços a toda a gente e fala, claro, que o cravo ficou como uma flor marcante dessa situação. Ora bem, curioso, vocês podem dizer assim, houve disparos, houve mortes nesta revolução. É assim, disparos houve. Os militares dispararam ainda para as paredes do Largo do Carmo, para as paredes do quartel da GNR, para intimidar o Marcelo a render-se. Mas não morreu ninguém aí. Onde vai haver pelo menos 3 a 4 mortos, vai ser depois, quando isto se dá, não é, esta revolução, há alguns que as pessoas vão se manifestar, né? Não cabiam todos lá do Carmo, os que foram lá sabem, os que não foram, quando lá forem vão ver, que também não é assim um largo muito grande, não leva muita gente, mais aqueles chaimites e aqueles carros de combate todos, imaginem a confusão que era. E então há pessoas que se vão manifestar contra os indivíduos da PIDE. Então vão para as portas, lá para o prédio da sede da PIDE, e começam a gritar lá para dentro: assassinos, assassinos, assassinos. E então ainda há um ou outro elemento da PIDE, não é? Que chega lá à janela, agarra numa arma e ainda disparou uns tiros à queima-roupa e ainda matou ali 3 ou 4 pessoas, não é? Mas foram os da PIDE que cá está a matar. Estão a ver? Por isso, e foi assim que se deu a Revolução do 25 de Abril, e que a partir daí vamos entrar no Estado Democrático, não é? Que ainda hoje vivemos nele. Nas páginas seguintes do vosso manual também tem aí o conhecer ao pormenor. Já falámos aí do Salgueiro Maia, já falámos do Hotel Saraiva de Carvalho. Olha, está aqui o telefone de campanha que era utilizado na altura, não havia telemóveis, não é? E então, depois vão-se espalhar estes murais de Abril, vai aparecer a liberdade, as pessoas começam a ter liberdade, coisa que não tinham, não é? Como sabemos. E então, montes de muros em Lisboa vão ser utilizados, esses que nós chamamos hoje grafites. E então as pessoas pintavam muitas vezes, quem tinha jeito, não é? Pintava esses murais de Lisboa com motivos do 25 de Abril e da Revolução, não é? Ora bem, podemos então ver que o MFA, ou seja, o Movimento das Forças Armadas, é o que quer dizer MFA, lembram-se, apodera-se de locais estratégicos, não é? Como vocês veem, em várias cidades do país, os militares trataram de controlar as sedes de órgãos políticos. Em Lisboa, para além dos ministérios, o controle da RTP e do aeroporto foram determinantes para o sucesso da Revolução. Do aeroporto para que ninguém fugisse, não é? Especialmente dos cargos políticos que existiam na altura. E também a RTP para eles próprios, depois os próprios militares transmitirem às populações algumas informações. Temos até aí o Fialho Gouveia, que foi um apresentador de televisão durante muitos anos, como vocês veem aí, ele morreu em 2014, que é ele que também vai dizer às pessoas o que estava a passar. Aliás, mas antes disso, mesmo pela rádio, diz aqui, até preparei aqui no YouTube, fui à procura do comunicado das Forças Armadas pela rádio, né, que eles tomaram conta da rádio, a Rádio Difusão Portuguesa, para as pessoas perceberem o que é que estava a passar, não é? Querem ver um bocadinho? Vamos ouvir aqui um bocadinho. Não dá para ver porque isto é só áudio, não é? Como é rádio, só áudio. E posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma.
Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, em que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderia conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Estão a ver, depois podem ouvir o resto se vocês quiserem no YouTube. Estava a ver que aqui também temos exatamente a imagem que vocês têm no livro, né? O Fialho Gouveia a dar essa informação. Estão a ver como eram os relógios da televisão na altura? Era fabuloso, não é? Mas era bom, era um homem, era uma boa marca de relógios. Então vamos ver como é que o Fialho Gouveia deu a informação. Na madrugada do dia 25 de Abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. O movimento, que está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Não apenas a televisão, mas também a rádio e alguns jornais têm acompanhado interessadamente e a par e passo a situação. Aqui temos o exemplo da edição especial do século, saída para a rua às 4h30 da tarde. Entretanto, e das 4h30 da tarde até agora, muitas e importantes coisas se passaram. Por exemplo, ao fim da tarde de hoje, no Convento do Carmo, em Lisboa, deu-se a rendição do governo do professor Dr. Marcelo Caetano, que entregou também o comando das Forças Armadas ao movimento triunfante. Para conhecimento de toda a população, informa-se que se encontram sanados os incidentes com a Polícia de Segurança Pública, PSP, e que a partir deste momento ela aderiu totalmente ao movimento. Com a finalidade de manter a ordem e salvaguardar as vidas e os bens, pede-se a todos que acatem prontamente quaisquer indicações que lhes sejam transmitidas por elementos daquela corporação ou da Polícia Militar. Igualmente devem ser obedecidos os agentes das brigadas de trânsito. Torna-se indispensável que a população continue a manifestar a sua compreensão e civismo, e a melhor forma de o fazer no momento é manter-se calmamente nas suas residências. Isto é curioso, já viram? Tinham que estar em casa para não saírem para a rua, podia haver alguns desacatos, não é? Pronto, agora estamos metidos em casa por outro motivo, não é? Mas pronto, é muito parecido. Por isso eu não quis deixar de passar para sempre vos mostrar este trechozinho da RTP, né? E ouviram também da rádio. Ora, cá está, vocês no YouTube encontram algumas coisas sobre o 25 de Abril, algumas imagens da altura, né? Algumas pessoas que filmavam. Cá está, olha, a PID, como eu vos tinha falado, no dia 26 de Abril, ou seja, no dia seguinte, não é? Então, que entraram na PID os revolucionários, não é? E então eles tiveram que sair todos, não é? E as pessoas gritavam assassinos, assassinos, não é? Isto até nem foi no dia 25 de Abril, foi no dia logo a seguir. Ora, foram recebidos a tiro por elementos da PID, não é? Os PIDs dispararam, não é? E houve aqui, até diz que foram 4 mortos, não é? Há bocado falei-vos 3, 4. Cá estão os militares a tomarem conta da sede da PID. E aqui este senhor que está aqui vestido de militar é o general António Spínola, não é? Que era general do Exército, e é ele que vai falar, ele que vai entrar no quartel do Carmo, não é? Há bocado ali o Fialho Gouveia falou no convento, porque colado, aquilo no fundo faz parte de um convento, não é? O convento do Carmo, não é? Onde está o quartel da GNR, e é ele que vai falar com o Marcelo Caetano para ele se demitir, o Marcelo, e é o António Spínola que vai ficar à frente, não é, digamos, do governo provisório, não é, porque depois foram-se fazer eleições, não é, livres, as pessoas podiam escolher livremente quem queriam, não eram obrigadas a ter que votar só naquele partido, não é, como vocês sabem, era a ditadura, e então, a partir daqui, as coisas vão mudar bastante, não é, como vocês veem. Ora bem, eu espero que tenham gostado da aula, que vos tenha explicado da melhor forma possível. Se
alguma coisa vos passou, voltem a ver o vídeo. Leiam com atenção estas páginas, né, da página 145 a 144, 143, 142. Lá são estas 4 páginas que nos falam sobre a Revolução do 25 de Abril. Entretanto, vou-vos deixar também depois links de acesso a algumas coisas do YouTube, possam ver, alguns documentos, e vou também deixar-vos também o acesso para vocês verem uma parte ou até o filme inteiro dos Capitães de Abril. Foi um filme feito, claro, muitos anos depois, mas que mostra como é que, para vocês terem uma ideia, como é que foi esta revolução, não é, que mudou o nosso sistema político, que ainda hoje vivemos numa democracia, e acabou-se a ditadura em Portugal, em 1974. Ora bem, então, beijinhos e abracinhos para todos, gostei muito de estar com vocês, entretanto vamos nos encontrando semanalmente, não é? Na nossa reunião semanal, para esclarecimento de dúvidas ou outras coisas do género. Pronto, não se esqueçam também das tarefas da escola virtual que eu vou mandando e depois das fichas que eu irei indicar, e envie as fotografias das fichas para eu ver, está bem? Então vá, deusinho e saudações do Sr. Paulo.